Olá, esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão e nós estamos aqui com o Carlos Orfan, coordenador do Sejus, para gravar mais um capítulo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Esse é o capítulo 9, que se chama Os Demônios. Tudo bem, Orfan? Tudo bem, Carla? Um prazer mais uma vez estar aqui com você e com os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no Caminhos do Espiritismo, no canal Paz e Bem. Quero mandar um beijo, um abraço para o Mauro Lopes também. Legal, então vamos começar a conversar sobre os demônios, lembrando que o Allan Kardec, na primeira parte deste livro, vai falando sobre todos os temas que depois a gente vai ter os espíritos comentando sobre isso, ou seja, vai falar sobre céu, inferno, purgatório, anjo, demônio, pena futura, e vai, para a gente ter essa construção, todas essas narrativas todas na nossa cabeça, para depois, quando os espíritos falarem, nós sabemos como é que é a visão espírita desses assuntos. Então vamos lá, Alfa. Então, Carla, falar de demônios, né? Uma coisa que não é muito prazerosa, mas eu vou tentar fazer selo aqui para nós, no nosso estudo. Kardec, quando vai falar desse tema, ele divide em três partes aqui a argumentação. Primeiro, ele trata da origem da crença nos demônios, como é que, mais ou menos, o homem passou a acreditar no demônio, né, na existência dos demônios. Depois, ele vai falar dos demônios segundo a igreja, e, por fim, ele vai falar dos demônios, ou do demônio, segundo o Espiritismo. Então, são três partes. Na primeira parte, ele começa, então, a falar a origem da crença nos demônios. Então, Kardec vai nos trazer um pouco, ele escreve, tem o cuidado de relatar tudo de uma forma assim bem detalhada, né? É até interessante, porque nos leva a entender que ele travava um debate com as igrejas, né? Na verdade, ele travava um debate com as igrejas, porque os padres da época, né, a igreja da época, fazia o contraponto com ele. E ele tinha ali o cuidado de fazer o enfrentamento a cada argumentação da igreja sobre determinado tema. E aqui na questão dos demônios, a mesma coisa, né? Mas antes de entrar propriamente na visão da igreja sobre isso, ele vai falar então da origem. Então ele vai dizer que lá nos primórdios da humanidade, na infância da humanidade, um homem primitivo, ele, obviamente, que ele perdia seu tempo, todo o seu esforço com a sobrevivência do ponto de vista de se alimentar e do ponto de vista da segurança, aquilo que lhe garantisse a integridade física. Então ele avaliava o mundo, ele interpretava todos os acontecimentos do mundo, do seu dia a dia, como aquilo que lhe fazia bem e aquilo que lhe fazia mal. Portanto, ele tinha medo das grandes feras que podiam lhe ameaçar a integridade física e eram mal. Ele achava bem aquilo que ele proporcionava aconchego, proteção do frio, né, da chuva e lhe proporcionasse alimentação, né? Então ele examinava a natureza nesse sentido, o bem e o mal. E a existência, a sensação inata do homem pela existência de uma divindade criadora, de um ser supremo maior, sempre esteve presente na alma humana, né, por todos os motivos que a gente já estudou também aqui na doutrina espírita. É um sentimento inato do homem, né? Então, ele atribuía as coisas que lhe eram, que é tida como mal, ele tinha como aquele ser supremo que causava o mal, né? E o ser supremo que causava o bem. Mas ele valorizava mais aquilo que era mal. Por quê? Porque ele cultuava aquilo, rendia culto àquilo que era mal, portanto, ele queria agradar aquele Deus maligno, para que ele não fizesse tanto mal para os seus iguais, né? E Kardec vai dizer isso até, fala assim, ele é muito mais cultos
para os deuses malignos do que para os do bem. Exatamente porque o homem é movido psicologicamente pelo medo. O medo é uma coisa muito forte no homem. Ele vai falar disso lá na antiguidade. E até hoje, não é? As pessoas exploram muito bem isso. Nós tivemos um quadro recentemente no país, onde essa questão do bolsonarismo, da vitória da arma, do combate à violência direta, pelo armamento, pela defesa pessoal, etc., por uma sensação de medo. Então, isso, às vezes, as pessoas manipulam muito bem na gente, né? Esse medo que a gente tem das coisas e que nos leva a ter comportamentos que ajudam alguns despóticos ou alguns déspotas, mas não contribuem, na verdade, com a maioria. Tem um filósofo judeu, ele se chama Erich Fromm, ele tem um livro que se chama O Medo à Liberdade. Esse livro, ele vai trazendo justamente esta construção religiosa do medo, junto com, claro, com a psicanálise e tudo mais, como nos faz refém desde os tempos mais remotos, né? A gente sempre viveu à custa do medo, então ter medo do demônio, que é o que a gente está vendo atualmente, por medo do demônio, as pessoas deixam de pensar e começam a atender algumas lideranças aí retrógradas, que se dizem religiosas, que acabam vendendo até feijão como se fosse remédio para a pandemia. Né? Agora estão vendendo suco de uva ungido, eu vi esses dias, você viu aí? R$1.000 só. Então, o feijão parece que também você podia escolher, era de 100, 200, 300 e até 1.000, então acho que tinha feijão que era mais forte, não sei. Depende se era feijão bolinha, carioquinha. Olha, é triste o negócio. A gente ri, mas é triste. É triste. Carla, o homem lá atrás, primitivo, ele dividia assim em deuses, do mal e do bem. Deu origem ao paganismo, então era tudo tratado como deuses. Depois, a tradição judaica e a tradição, além da tradição judaica, a tradição, não lembro agora, a tradição que começou a tratar como anjos e demônios. Né? Basicamente, a tradição judaica, eu não lembro agora outra tradição, não sei se... Exatamente o que você vai dizer, mas na tradição judaica e islâmica, se eu não estou enganada... Islâmica, que trata de anjos e demônios. O demônio não é alguém que é um anjo decaído, mas é só um opositor ao Criador e também a ele subalterno, que aí faz mais sentido, porque não tem o mesmo poder que Deus. Isso. Então, aí ele vai um pouco mudar de nome para tratar não mais de deuses malignos e benignos, mas com a história do Deus único trazido pelo Cristo, ou por Moisés, né? A tradição judaica e o Islã vem falar de anjos e demônios, né? E aí depois vem, então essa coisa sempre esteve presente na humanidade, né? Essa crença nos demônios. Aí a igreja vai tomar a posição, e aí ela vai contar essa história dos, como é que é, os anjos decaídos, aquela história de São Miguel, né, que Lúcifer era o príncipe dos demônios, né, que é o Satanás, né, tido como o Satanás. Lúcifer seria o anjo mais belo dos anjos, né? Enfrenta Deus, questiona Deus, e de todo dirigente, você tem a ideia daqueles subalternos, daquele imediatamente abaixo da divindade, os ministros, né? Tem o gestor geral e os ministros, você tem, então, outros abaixo dele, que são os anjos, e também você tem os demônios. E aí, no caso, Satanás, essa história de que ele enfrentou e de que resolveu ir para o mal, né? Optou pelo mal. Né? E aí, Kardec, então, ele gasta a maioria, acho que 80% do capítulo, o capítulo deve ter umas 10 páginas, ele trata 2 do Espiritismo e uma do Espiritismo e outra da origem
E as outras 8 ele trata de desconstruir a tese da igreja, né, desbancando ponto a ponto. Então ele vai lá falando assim, a igreja fala isso. Aí ele vai, mas aí começa a questionar cada ponto. A igreja fala lá, por exemplo, né, ele vai lá e cita um dado. É que naquela época, né, como você já contextualizou, era importante para Kardec marcar, né, aonde o espiritismo estava e por que que o espiritismo definia a questão do demônio da forma como você ainda vai trazer para a gente, eu acho. Mas era Exatamente. diferente. Por quê? Porque justamente a igreja estava oprimindo e perseguindo o espiritismo. Hoje, eu acho que mudou muito, então, nesse diálogo interreligioso que a gente tem, as teogonias, as teologias, né, conversam bastante e não tem mais essa necessidade. Mas na época de Kardec foi absolutamente necessária para a sobrevivência do espiritismo, inclusive. Aí Kardec então vai dizer, bom, se Lúcifer for uma divindade do mal com os mesmos poderes de Deus, que for eterno, imutável, né, existir desde a eternidade, bom, aí já desbanca a própria tese da igreja de que Deus é único e que todo o demais é criatura divina. Então, se ele tivesse as mesmas possibilidades e as potencialidades de Deus, Deus não seria Deus. Né? Teria que ter alguém acima dos dois que fosse Deus e os dois criaturas. Aí ele começa, se é que é, e foi como narra a igreja, que Lúcifer foi criado por Deus, assim como todos os anjos, e depois ele se converte ao mal, opta pelo mal, então Deus falhou na criação. E aí também não é Deus, porque Deus é infalível, segundo a própria denominação e visão da igreja, e que nós concordamos. Então ele começa a trabalhar a incoerência dessa questão dentro da própria lógica da igreja. Então ele começa a desconstruir isso. Né? Então, por fim, ele vai dizer que isso, obviamente, é uma alegoria, né, que não tem cabimento, assim como outros dogmas da Igreja Católica. Né? Não só da católica, mas várias das religiões, com dogmas inaceitáveis, né? Que não enfrenta a razão, como diz o próprio Kardec, né? Talvez enfrentasse a razão na época da infância da humanidade, né? Hoje não, ou até talvez na Idade Média, com o raciocínio que alguns tinham, né? Podia falar mais a razão dos homens, pelo menos a maioria deles, né? Porque alguns já eram diferentes. Ainda mais agora, na modernidade, da época de Kardec para cá, esses princípios não têm nenhuma significação para as pessoas, porque a maioria das pessoas que frequentam as religiões também não acreditam nisso, que é uma tremenda bobagem. É lógico que tem sempre os fundamentalistas, os sectários mais arraigados que acreditam nessa história, né? Mas não passa de uma alegoria. Então, depois ele vai falar do demônio na visão espírita. E o que nós acreditamos, né, cara? O que nós espíritos, o que Kardec nos diz sobre os demônios, ou anjos e demônios? Simplesmente eles não existem do ponto de vista das religiões. O que existe são criaturas de Deus de uma forma igual, né? Existem espíritos. Tudo que existe no universo é Deus, espírito e matéria. Mas tratando como espírito toda criatura divina, encarnado ou desencarnado, o espírito, ele criado simples e ignorante, ou seja, de uma maneira simples, elementar, porque nós perpassamos pelos reinos da natureza, começamos a animar
se é que podemos chamar de animação, no mineral, depois no vegetal, depois no animal e no homem. Para que, ao longo das reencarnações, nós evoluamos, cresçamos espiritualmente, tendendo ao bem, ao amor universal e incondicional. Então, toda a lógica da criação divina é uma tendência permanente e inexorável ao bem, à felicidade, uma felicidade relativa ainda, porque a felicidade absoluta, assim como a sabedoria, a perfeição absoluta, só para Deus, né? Mas a gente vai chegar lá na perfeição relativa, uma perfeição capaz da humanidade chegar, do espírito chegar. Enquanto isso não acontece, a gente erra, a gente cai, a gente comete crimes, né? A gente comete desvios aonde nós aí escorregamos no mal. Mas nós espíritas dizemos que não existe espírito mal e espírito bom. Existe espírito que está vivendo um momento de desequilíbrio no mal. Assim como as pessoas na Terra, você vê que tem umas pessoas melhores, outras muito más, pessoas que querem matar o outro, que acham que tem que matar o próximo porque é diferente dele, né? Por exemplo, aí os bolsonaristas falando que os comunistas, todo mundo é comunista, até o Dória virou comunista agora. Então eles estão dizendo que esses comunistas precisam ser mortos, né? Essa narrativa do comunismo é uma narrativa antiga, né? É quase que nem demônio, né? Quando não é comunista é demônio. Então, assim. E assim como a tese dos demônios é uma tese mentirosa. É uma narrativa, né? É como se fosse um grande cobertor de mentira que cobriu a história da humanidade e ainda cobre por muito tempo. É lógico que muitos de nós furam esse cobertor, né, e percebe a luz. Mas tem muita gente ainda embaixo dessa escuridão da mentira criada pelos capitalistas, porque é uma disputa ideológica, né? Para você ganhar essa disputa ideológica, você tem que fazer com que o outro seja, vamos dizer, o demônio. Então, o comunismo é o demônio. O comunismo quer o bem da maioria. Como a minoria rica é poderosa e não quer, então fala que são todos demônios, né? E aí, obviamente, que o socialismo real, obviamente que isso aqui não é uma aula de história, nem de geopolítica, né? Mas, assim, só para falar rapidamente, o socialismo real deixou muitos flancos abertos, né? Falta de liberdade em alguns casos, né? Falta de liberdade religiosa em outros casos, surgimento de déspotas no âmbito da esquerda, quer dizer, né? Genocidas, né? Como, para falar aqui de Stalin, por exemplo, né? Então, tudo isso contribuiu para o fortalecimento da tese de que o marxismo, o comunismo é demônio, né? Mas a gente sabe que isso é uma grande mentira. Agora, então, do ponto de vista espírita, todos nós somos espíritos. E não somos mal. Não existe espírito mal comparado ao demônio. Existe um espírito que, assim como encarnado pratica o mal, quando ele desencarna, ele continua mal. Tem até um ditado que diz, não é porque morreu que virou santo. O que a gente costuma dizer, morreu, era tão bom. É mentira, era um canalha. Tem que falar, mentira, não era bom, era um canalha, morreu. Não virou santo porque morreu. Né? Então, o canalha encarnado é o canalha desencarnado. O encarnado que quer vingança, que quer prejudicar as pessoas e não tem? Tem. Esse senhor, esse cidadão, essa cidadã, quando desencarna, porque tem mulher perversa também, não é só homem, não. Né? Então, quando desencarna, continua com as mesmas maldades no coração. Agora, imagina você, né, um ser humano desencarnando, ele que é mau, vingativo, e
e pensa em prejudicar as pessoas, e tem uma série de inimigos, e já fez mal para muita gente, portanto também já recebeu o mal de muita gente na Terra. Quando ele vai para o plano espiritual e ele depois se apercebe com poderes de influir na vida cotidiana, na consciência, no dia a dia, de praticamente influir no pensamento e no comportamento daquela pessoa que está encarnada ainda e que ele quer vingança. A Carla, que é médium, sabe muito bem que participa de reunião mediúnica sempre. Quantos desencarnados se aproximam das reuniões mediúnicas em situações deploráveis? Alguém vai dizer, é um demônio. Não, é um homem ou uma mulher, é um espírito que desencarnou e que está se comprazendo ainda em praticar o mal para as pessoas. E com um poder maior, porque agora o quem ele quer prejudicar não o enxerga. Né? Imagina. E isso é possível, isso chama-se um processo obsessivo. Kardec trata também. Então, vai sair o livro, né, do relato da reunião mediúnica do Sejus, onde nós vamos comentar bastante sobre isso, mas de antemão já posso dizer que vários não se reconhecem, vários que são mesmo fascistas e estão lá como espírito, eles não se reconhecem como tal e continuam mantendo várias posições. Aí, por mais que você fale amorosamente, tente conversar, é muito difícil, porque esse é um trabalho, às vezes, de séculos, né, para a pessoa conseguir acordar. E se acorda, né, porque às vezes também reencarna e depois de um tempo recomeça. Então, tem muito espírito ainda nessa condição, está em sofrimento, mas não admite, né, não consegue enxergar, é negacionista. Então, não é à toa que hoje a gente ainda tem tanto terraplanista, tanta gente falando que não existiu tortura, que é assim mesmo, que sempre morre gente, e daí? Né? Uma coisa interessante, que eu até marquei aqui, mas não vou achar, Kardec era ligado à ciência de tanta maneira que ele já fazia crítica a essa questão dos anjos, porque ele dizia, essa questão dos demônios, porque ele dizia que Lúcifer tem uma frase registrada nos livros da igreja, ou na Bíblia, que ele teria dito, ao se querer se sobrepor a Deus, ele dizia, eu vou subir para o alto, acima de todos os astros, nas nuvens, e de lá imperar ao lado de Deus. Assim, ao lado, sim, mas contrariamente a Deus. Então, Kardec vai dizer como? Porque a ciência hoje já explica que essa ideia, olha só, e Kardec fala que está aqui, está escrito, tem quase 165 anos. 160 não, esse aqui é o Céu e o Inferno, não sei quando foi feito. Mas o Livro dos Espíritos, em 1957, 163 anos, né? Não sou bom de conta, não, deixa para lá. É por aí. Estou concordando, mas eu não sou, Eu né? também não lembro. Estou concordando 2020? só porque 163 mais de 60 anos, aí a gente anos. Né? faz a conta aí. Então, quer dizer, estava escrito aqui, Kardec é do século XIX. Né? Isso significa que esse Lúcifer aí está falando uma coisa de acordo com a tese de que a Terra é o centro do universo, porque ele fala que vai estar acima dos astros, beirando as nuvens. A nuvem fica pertinho da Terra. Ele fala isso, Kardec, aqui. As nuvens ficam perto da Terra. A gente sabe, a ciência hoje sabe que os astros são estão no infinito do infinito. Ele fala isso. E são infinitos. E as nuvens estão muito próximas da Terra. Então, eu falo, a ciência já desbanca isso. Aqui, né? Como é que era um homem que apelava para a ciência sempre. Né? É interessante observar essa disputa de Kardec, disputa, entre aspas, né? Essa lógica de desconstruir os dogmas da igreja no seu trabalho. Né? Carla, faltou alguma coisa Não. sobre os demônios
a visão espírita. Você acha que faltou algum comentário? Não, acho que estamos bem. Acho que, na verdade, faltou eu marcar o tempo. Acho que a gente já excedeu esse tempo. Ah, é? É, Marquei também. eu esqueci de marcar. Na verdade, eu Eu achei que você estava marcando. não, eu esqueci, mas não tem problema nenhum. Mas, resumidamente, né, a gente está dizendo o seguinte: olha, demônio para a gente não existe, existem espíritos que estão em diversos graus de adiantamento e de entendimento, e muitos deles sofrem, inclusive, com essas condições aí que eles se impõem de obsediar os outros, de influenciar nos pensamentos, eles sofrem, mas também não admitem, são negacionistas muitas vezes com relação ao próprio sofrimento, né? Você pergunta para eles como é que vocês estão, eles falam, tô bem. Tá São bem. as pessoas encarnadas, né? Então, Como são as pessoas encarnadas, muitos são assim, negam, né? então, os mundos se comunicam. As virtudes e os vícios do espírito errante são as mesmas virtudes e vícios do espírito encarnado, né? E daí, por isso Essa é a importante, grande sacada do espiritismo. né? Hã? Por isso importante essas conversas, a educação, por isso que a gente está trazendo a obra de Kardec, para que juntos a gente possa galgar novos patamares e quem sabe quando chegarmos do lado de lá não ficamos negando as coisas também, né, Orfã? Que não sabemos como estaremos. É, pois é. Então tá bom, vou A passar. doutrina espírita é uma doutrina muito simples e racional, muito lógica. Não existe nada de fantástico, de sensacional. Kardec trata a doutrina como uma coisa muito simples, né? Porque o resto são criações humanas. Quando você trata da bondade divina, da sapiência, da sabedoria divina, da onisciência, da onipresença, né? Da eternidade, da divindade, compreendendo isso, você vai entender que todo o comportamento da vida do espírito, seja errante, seja encarnado, é uma linha evolutiva muito lógica e clara e simples. A gente é que desvirtua tudo sofrendo, né, exigindo coisas, querendo mais do que precisa, com ambição, com orgulho, com vaidade, né? Mas tudo é muito simples. Muito simples. Por isso que a doutrina espírita nos fascina, né, do ponto de vista positivo, né? Então, E por isso nos agrada, que muita gosta, né? gente no mundo acadêmico não estuda Kardec, porque Kardec era um pedagogo e era um homem que simplificava as ideias e era muito direto, e aí acaba criando uma barreira, né? Mas para nós que estamos num estudo constante dessa filosofia toda que Kardec nos trouxe, é importantíssima a simplicidade e objetividade dele, porque senão a gente estaria perdidos numa teologia espírita aí, em algum momento que ninguém ia saber muito bem como lidar com essas questões de mediunidade, de obsessão. Então, felizmente, a clareza dele nos permite isso. Legal. Então, acho que é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa, Fã? Não, acho que é isso, né? Acho que espero que o pessoal tenha gostado dessa exposição. Estamos à disposição aí para a gente debater o tema, né? É importante isso, parece uma coisa à toa, mas é uma visão, é um dogma da igreja, né? Que é importante que às vezes as pessoas mais interessadas na visão espírita, quem não é espírita, né? Quem está se aproximando da doutrina agora, quem está começando a estudar, para que a gente converse sobre essas coisas, né? Deus é muito bom, né? Deus não criaria nada mal, né? Deus criou coisa boa, a gente é que faz mal. Legal. E no canal do Sejus, vocês Por acompanham. estar com você mais uma vez. Legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada a você. E no canal do Sejus, vocês acompanham, o Orfã está conduzindo estudos que a gente faz no grupo de WhatsApp. Quando vocês quiserem fazer parte, nos acionem pelas redes sociais, mandem em privado o número de vocês, que o Orfã adiciona lá, ou algum dos administradores adiciona, e lá nós conduzimos estudos mais específicos e voltados ao Espiritismo, que depois o Orfã grava com os próprios membros do Sejus para o nosso canal. Então, compartilhem, curtam o canal, as nossas redes sociais e vamos construir juntos essa nova visão aí do espiritismo progressista. Um beijo.